Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos. Povo que se compraz, que tem prazer em obedecer às ordens de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Senhor, que sejas tu a falar através de mim. Que tu fale a esse povo que deseja conhecer as tuas verdades. Meus amados irmãos, nós normalmente não lemos, quando estamos fazendo leitura de trechos bíblicos, os trechos que estão entre parênteses ou colchetes. Mas nesse caso nós fizemos a leitura integral para que alguma pessoa que não esteja muito familiarizada com a leitura bíblica possa compreender o sentido do texto que acabamos de apresentar. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te liberte de todo engano, de toda mentira, de toda heresia, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, é preciso nos aprofundarmos no conhecimento bíblico para podermos compreender e interpretar de forma adequada a mensagem de Deus. Existem muitas nuances, detalhes que passam normalmente por despercebido ao conhecimento das pessoas e que a curto, médio ou longo prazo vão gerar dúvidas ou má interpretações, e que essas são as causas de muitas discussões que se vê nos dias de hoje.
Não devemos realizar a leitura bíblica de forma mecânica. Precisamos, diante das Escrituras Sagradas, estar plenamente dispostos a aprender, a ouvir a voz de Deus, para colocarmos em prática o nosso aprendizado, para podermos falar com propriedade e para podermos divulgar apenas as verdades de Deus. Uma pessoa que já leu a Bíblia inteira uma dezena de vezes, de forma superficial, apenas para poder dizer que já leu a palavra de Deus, para contabilizar quantidade, vezes de leitura, certamente tem menos conhecimento bíblico do que aquele que realizou a leitura uma única vez, mas de forma criteriosa, orando ao Senhor e pedindo a correta interpretação, procurando as respostas, analisando as referências cruzadas e pesquisando em diversas fontes sobre os trechos mais complexos. Não estamos com isso dizendo que basta ler a palavra de Deus uma única vez, não é isso? Mas sim que o fazendo de forma cautelosa, por várias vezes sucessivas, dezenas de vezes, quanto for necessário, a pessoa adquire o real conhecimento da verdade, uma segurança inabalável da mensagem de Deus, da mensagem que Ele deixou para nós, uma segurança que fará a essa pessoa rejeitar de imediato qualquer falsa informação. E isso que estamos descrevendo, meus amados irmãos, não é uma opção, é uma obrigação para todo o povo de Deus, do Deus que deseja e recomenda que o conheçamos mais e mais a cada dia. No entanto, existem pessoas que se contentam com aquilo que ouvem de outros, ou com aquele conhecimento bem básico, primário, como, por exemplo, de eventos como a abertura do Mar Vermelho para a passagem dos israelitas durante o Êxodo, os milagres realizados por Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes, a cura de Bartimeu, da mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus denomina essas pessoas meninos em Cristo, meninos espirituais, porque ainda não amadureceram espiritualmente. De certo que não é a vontade do Senhor que nos limitemos a esse conhecimento, que a Bíblia chama de leite espiritual, porque corresponde aos primeiros rudimentos da doutrina de Deus. O Senhor espera que cresçamos e evoluamos para sermos pessoas espirituais e não carnais, que sejamos experimentados na palavra, que sejamos perfeitos, a ponto de estarmos consumindo alimento sólido e não mais leite espiritual, para que sejamos cada dia mais parecidos com Ele, que não é um ser de carne e sangue, mas o maior e mais poderoso ser espiritual de todo o universo. Portanto, esta mensagem é para você, que já é ou deseja ser uma pessoa espiritual, com profundo conhecimento do nosso Deus. Não é para aqueles que vivem em contendas e discussões, ou para quem se contenta com conhecimento básico,
Ou para quem, sendo ainda um menino espiritual, crê que não necessita de crescimento. 1 de Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glórias a Deus! Pelos nossos sentidos exercitados e pelo nosso poder de discernimento. Para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, estaremos tratando de dois sacerdócios apresentados na Bíblia e que são muito diferentes entre si. Precisamos, para isso, retroceder na linha do tempo para conhecermos as origens e as histórias de ambos os sacerdócios, porque isso é de vital importância para as nossas vidas nos dias de hoje. Arão, filho de Anrão e Joquebede, era bisneto de Levi, portanto, era da tribo de Levi, e o irmão mais velho de Moisés, e era também um profeta de Deus, e foi o primeiro sumo sacerdote da nação hebraica. Seus filhos foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão entra em cena na Bíblia quando, segundo o livro de Êxodo, Deus designou a Moisés para ir ter com Faraó, rei do Egito, para livrar o povo de Israel da servidão. E Moisés, alegando incapacidade para realizar essa tarefa, se recusou a aceitar a missão dada por Deus. Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração.
e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Deus ordenou a Moisés que preparasse vestes sacerdotais para Arão e seus filhos, e os ungisse para a ministração do ofício sacerdotal para o povo de Israel. Aí se iniciou a chamada Ordem de Arão, com a ordenação de Arão por Deus para o seu sacerdócio e a preparação dos seus filhos para a sua sucessão. Esse ofício continha a oferta de animais e sangue de animais, sacrifícios carnais, para expiação dos pecados do povo, porque continha esse sacerdócio a lei de Moisés. Já no livro de Levítico, temos o registro de que Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos pelo Senhor porque trouxeram fogo estranho, fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Já no livro de Números, vemos que o Senhor ordenou a tribo de Levi para auxiliar a Arão no ofício sacerdotal. E desse modo, prosseguiu a ordem de Arão com sacerdotes sucedendo, de geração em geração, seguindo o mesmo ritual de ofertas e sacrifícios carnais dentre o povo de Israel. A lei dada por Deus a Moisés continha esses rituais que eram para ser realizados pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote, e por ser Arão o sacerdote precursor, toda a linha sacerdotal sucessiva ficou conhecida como da Ordem de Arão. Êxodo 28, 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com ele Arão teu irmão e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Levítico 10, 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Números 3, 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, foi um personagem misterioso. Sim, porque a Bíblia fala muito pouco da vida dele. Sabe-se apenas que ele era rei de Salém e que era sacerdote do Deus Altíssimo. De Salém, tudo o que se sabe também é que era uma cidade do Oriente Médio. Alguns acreditam que na realidade se trata de Jerusalém.
Mas para conhecermos o que o Senhor nos deixou registrado a respeito da história de Melquisedeque, precisamos retroceder ainda mais no tempo. Dentro do livro de Gênesis, há uma era muito anterior à era de Moisés, onde ele é citado. Depois da Guerra dos Reis, Abrão se encontrou com Melquisedeque, que lhe trouxe pão e vinho, o abençoou, glorificou a Deus pelas vitórias concedidas a Abrão, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso demonstra que o sacerdócio de Melquisedeque era muito anterior ao de Arão e anterior à lei de Moisés, porque era um sacerdócio da época de Abrão. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou a teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque apareceu misteriosamente na Bíblia e misteriosamente desapareceu. Existem menções a respeito dele, mas nenhuma outra narrativa a respeito da vida daquele sacerdote do Deus Altíssimo. Muitos creem que ele era o próprio Jesus em sua pré-história. Outros insistem que ele era um ser humano, porque ele era rei de Salém, uma cidade conhecida na época. Mas, contudo, todos concordam que ele foi um símbolo de Jesus, porque também foi rei, supostamente, de Jerusalém, e foi sacerdote de Deus, e deu pão e vinho a Abrão, e recebeu dízimos. Notem que haviam inúmeros sacerdotes naquela época, mas somente Melquisedeque foi considerado sacerdote do Deus Altíssimo. Muitos séculos depois, Jesus, após a sua ressurreição, foi ordenado por Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e passou a ser nosso sumo sacerdote, o único sacerdote eterno, para todo sempre. Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado de Deus como Arão. Assim também Cristo
não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Jesus foi ordenado e chamado por Deus sumo sacerdote. Então não é para negarmos o sacerdócio de Jesus. Meus irmãos, essas são as origens das duas ordens sacerdotais que o mundo recebeu: a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, que conduziam, respectivamente, a igreja carnal e a igreja espiritual. A ordem de Arão era um sacerdócio para a nação de Israel, enquanto que a ordem de Melquisedeque é mais ampla, além de ser de uma era anterior. É para todo o mundo. O sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é muito superior ao de Arão e é um sacerdócio espiritual. No trecho inicial desta mensagem, extraído do livro de Hebreus, capítulo 7, vemos nos versículos 11 a 14, o autor do livro revelando que o sacerdócio levítico, que era segundo a ordem de Arão e fundamentado na lei de Moisés, não era perfeito, tanto que foi necessário se levantar um novo sacerdote, mas dessa vez segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, esse novo sacerdote, ainda segundo a palavra de Deus, pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu ao altar. Ele não era da tribo de Levi, como todos os demais sacerdotes, mas da tribo de Judá. O autor do livro confirma ainda a mudança do sacerdócio imperfeito para o sacerdócio perfeito. E esclarece que, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente tem que haver mudança da lei. Isso, meus amados irmãos, marca o fim da lei de Moisés. Hebreus 7, 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ainda há poucos minutos atrás, nós comentamos da semelhança de Melquisedeque com Jesus.
Agora, continuando no nosso trecho inicial, vemos nos versículos 15 e 16 do capítulo 7 do livro de Hebreus, o autor destacando a semelhança de Jesus com Melquisedeque. Jesus é um sacerdote que não foi feito segundo o mandamento carnal da ordem de Arão, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, Jesus é um sacerdote santo, perfeito, e não é carnal, mas espiritual. Hebreus 7, 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A continuação do nosso trecho inicial, vemos agora, nos versículos 17 a 19, o autor registrando a confirmação de que Jesus é um sacerdote eterno. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Informa ainda o autor que o precedente mandamento, que é justamente a lei de Moisés, foi abrogado devido à sua fraqueza e inutilidade. Abrogado, meus irmãos, significa cancelado. A lei foi cancelada porque não conseguiu aperfeiçoar a ninguém. E então Deus nos trouxe uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que é o novo tratado da graça. A lei nunca salvou e nem irá salvar a ninguém, justamente porque ela foi criada apenas para apontar os pecados. Ela não foi criada para salvar os que já eram salvos. Ela foi criada por Deus para a nação de Israel, o povo escolhido pelo Senhor para a salvação. Não foi para nós, gentios. Hebreus 7, 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Louvado seja o Senhor pela esperança que Ele nos trouxe através de Jesus, desse novo sacerdócio, do novo tratado da sua graça. Ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 4, o autor apresenta as grandes vantagens do nosso sacerdote atual. Jesus viveu neste mundo como nós vivemos. Sofreu como nós sofremos. E sofreu ainda muito mais do que todos nós. Porque ele morreu no nosso lugar. Na maior prova de amor de todos os tempos. Então, o autor nos recomenda que mantenhamos firmemente a nossa confissão para que nos cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos receber a misericórdia de Jesus e sermos por Ele ajudados quando necessário. Moisés, meus irmãos, foi um servo fiel do Senhor, mas Jesus Cristo é o Filho fiel,
que se manteve obediente até a morte, e morte de cruz. Josué, através do sacerdócio carnal, da lei de Moisés, conduziu a nação de Israel à conquista de um repouso terreno e temporário, na terra prometida. Mas Jesus nos conduz a todos nós, que somos dele, à conquista de um repouso celestial e eterno na Nova Jerusalém, a nossa cidade prometida. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo ele fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Louvado seja o Senhor! Quem somos nós para duvidar, para perder a confiança e a esperança nas promessas do Senhor? Notem, meus amados, que Moisés foi um líder religioso, mas o sacerdote era Arão. Mas como o sacerdócio de Arão devia cumprir a lei recebida por Moisés, as pessoas misturam e falam de sacerdócio de Moisés, generalizando. Arão era um líder imperfeito e temporário. Um dia ele morreu e passou o seu sacerdócio a outro. E ele foi um ser humano e errava como todos nós. A imperfeição de Arão é manifesta no livro de Êxodo, quando, devido a Moisés haver se demorado no monte com o Senhor, ele criou um bezerro de ouro e induziu o povo de Israel à idolatria. Cristo, em contrapartida, é um líder perfeito e definitivo. Ele é o sumo sacerdote misericordioso que se compadece das nossas fraquezas, porque como nós, ele foi tentado em tudo, só que ele jamais pecou. No trecho do livro de Hebreus, capítulo 8, que apresentaremos na sequência, a palavra
Deus nos confirma que a nova aliança, o novo sacerdócio de Jesus, é muito mais excelente do que a aliança anterior, a lei de Moisés, e confirma que, desde quando o Senhor libertou o povo de Israel da servidão do Egito, ou seja, antes dele anunciar a lei de Moisés para o povo hebreu, ele já anunciava esse novo tratado, em que as leis não estariam mais escritas em pedras, mas no nosso coração e no nosso entendimento. E que esse novo tratado, nesse novo tratado, ele, o Senhor, apagaria as nossas transgressões e não se lembraria mais dos nossos pecados. E que ao lançar a nova aliança, a anterior, a lei de Moisés, se envelheceria e que estaria próximo de se acabar. Ocorre, meus irmãos, que decorridos mais de 2000 anos, a antiga aliança, o sacerdócio de Arão e a lei de Moisés estão mais vivos do que nunca na igreja carnal. Um sacerdócio que nunca foi para nós, uma lei que nunca foi para nós, está aí dentro da igreja carnal. É curioso como o povo de Deus decidiu exumar e ressuscitar aquilo que Deus matou e sepultou. Êxodo 32, 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais.
dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse era o pensamento de Deus, meus irmãos, que a lei estaria logo terminada, depois da obra de Jesus. Infelizmente, Jesus vai voltar e vai encontrar a lei predominando entre o seu povo. É lamentável. A carne, meus irmãos, é a parte do nosso ser que não se converte. A carne e o espírito não se entendem. É uma guerra permanente. A carne tende sempre para o pecado, enquanto que o espírito busca a santidade de Deus. Isso é uma dura realidade, mas é apenas uma alegoria figurativa para expressar o que ocorre durante todo o tempo e em grandes proporções dentre o povo de Deus. A igreja carnal também não se entende com a espiritual. Elas têm pensamentos distintos, leis distintas, propósitos distintos, rituais distintos e sumos sacerdotes distintos. A igreja carnal vive no pecado, porque está em flagrante rebeldia e desobediência à vontade de Deus. Como apresentamos na nossa mensagem anterior a esse respeito, o nosso vídeo de número 330, que recomendamos aos irmãos que não puderam assistir ainda, que assistam. Deus não quer mais uma igreja carnal, mas sim uma igreja espiritual, vivendo pela fé, vivendo em espírito, na graça de Jesus e no caminho da salvação. Quando a palavra de Deus nos diz que ninguém será justificado pela lei, compreendemos a realidade de que ninguém será salvo pela lei. A nossa salvação se dará somente e exclusivamente pela graça de Jesus. Nós não precisamos imitar aos judeus, o povo escolhido, porque nós também somos o povo escolhido e predestinado pelo Senhor. Predestinados para a salvação. Os israelitas não obedeceram ao Senhor. Eles não cumpriram com a lei. Nem mesmo Jesus chegou a cumprir com a lei, porque ele não guardou o sábado. Mas ele nem precisaria cumprir, porque ele é Senhor do sábado. E o sacerdócio dele é superior à lei de Moisés, ao sacerdócio de Arão. Agora, quanto a nós, povo de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Deus que simplificou tanto as nossas vidas, eliminando aqueles sacrifícios, aqueles rituais de sacrifícios carnais que existiram na extinta lei de Moisés. E ele nos trouxe também, em adição, meus irmãos, o caminho da salvação, apenas pela fé em Jesus, pela graça de Jesus. Não tem sentido essa guerra entre igreja carnal e espiritual. Simplesmente porque não deveria haver mais igreja carnal.
Não existe razão para os enfrentamentos entre irmãos pela simples intolerância do que é a palavra de Deus. A vontade manifesta do nosso Senhor. Deus não aceita, meus amados irmãos, vikings dentro da sua casa. Agora, quem deseja se rebelar e ameaçar, deveria ameaçar ao próprio Deus, já que nós, da igreja espiritual, seguimos as ordens deixadas por Ele. Jesus abençoou os pacificadores e disse que eles, sim, serão chamados filhos de Deus. Alguém pensa que será salvo realizando ameaças e atentados à mão armada contra os irmãos por serem pessoas espirituais? Mais uma vez eu digo, o juízo final será um evento de grandes surpresas. Certamente, muito mais decepções do que surpresas. Agora, só erra quem quer. O Senhor já nos deixou o caminho, a verdade e a vida. Glórias ao nome de Jesus. Graças, Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos. Terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na graça, meus amados, não na lei, e na paz, e não na guerra. Amém.